Josué, capítulo 1, do verso 1 em diante. O prazer de ler a Bíblia. Nós vamos tentar entender esse texto aqui de acordo com esse tema, claro. Bom, vamos nos situar. Josué, ele é aquele que substituiu, digamos assim, ele auxiliava o grande, né, o homem de Deus, né, Moisés. E ele então substituiu Moisés na direção do povo, na liderança do povo. Moisés morreu, Josué então assume, por volta do ano 1410 a.C. Josué assume, e ele vai ter muitas orientações aqui. Deus irá dar a Josué muitas orientações, como ele deveria se proceder, como ele deveria viver. Por quê? Porque ele iria entrar junto com o povo, e claro, cerca aí de 2 a 3 milhões de pessoas, né? Ele iria entrar na Terra Prometida. E aí está a questão. Ele iria entrar na Terra Prometida e ele, junto com o povo, né, enfrentaria muitos problemas, muitas dificuldades. Porque a Terra Prometida, ela era habitada por povos, né, reinos, etnias, que realmente fazia tudo contra Deus. A idolatria, a imoralidade. Então, Josué iria enfrentar uma guerra, né? E ele iria ter que promover guerras para conquistar o espaço na terra de Canaã, na terra prometida. Deus prometeu a terra, mas Deus não disse que eles não teriam que lutar. É a mesma coisa, Deus promete coisas para a gente, mas não significa que nós não teremos que lutar. Pelo contrário, muitas vezes temos que lutar, e lutar muito, para conseguir aquilo que Deus prometera para a gente. Então nada se consegue sem luta. Josué então iria ter que lutar junto ali, é claro, com o exército de Israel, e conquistar o espaço na terra prometida, que Deus dissera que manava leite e mel, né? Então é isso. O texto ele está realmente nesse contexto, no contexto da entrada de Josué na terra prometida e, claro, lógico, a conquista da referida terra. Tá bom? Então vamos ao texto aqui. Sucedeu, Josué 1, tá? Verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, aí vamos lá o que foi falado, né? Moisés, meu servo, é morto. Deus falando, né? Dispõe-te agora, passa por este Jordão, tu e todo este povo, ou seja, o povo de Israel, claro, né? A terra que eu dou aos filhos, né, de Israel, certo? Então, é uma ordem que Deus deu a Josué, tá? Dispõe-te, se coloque em posição, Josué, porque a terra está ali, tem que atravessar o rio Jordão, conquistar a terra, entrar lá, né? E tal. Então dispõe-te para passar o Jordão, a Canaã, né? Passar o Jordão, e aí nós temos ali entre o Jordão e o mar Mediterrâneo, mais ou menos ali em torno de 80 quilômetros, e ele teria então
ele entraria naquele miolo ali, naquele meio, né, geograficamente falando, né, naquele meio, iria conquistar aquilo ali e iria conquistando as terras. A ideia era essa. O povo de Israel, ele iria conquistando as terras ali em Canaã. E, claro, e para isso ele teria que guerrear contra os povos da terra, os cananeus, né, os amorreus, os jebuseus, né, vai embora, né? É isso daí. Então, nada vem de graça, tem que ter luta, tem que ter batalha para conseguir as coisas, né? Tem gente que quer conseguir as coisas sem batalha. Ah, Deus me prometeu e fica esperando. Não, tem que partir para cima, tem que lutar, tem que ter batalha, tem que colocar a espada na mão. No nosso caso, a espada, né, é a Bíblia, né? Bom, vamos lá. E o verso 3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus então falando, né, a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como ele tinha prometido, né, a Moisés. Então, tem pessoas que usam esse versículo aqui para querer, digamos, profetizar, né? Profetizar fora de contexto. E é sério, há pessoas que chegam em determinados lugares e eles pregam isso, eles ensinam isso. Não, meu irmão, minha irmã, aonde você colocar a planta dos seus pés será teu, diz a palavra de Deus. Só que Deus aqui está falando para Josué, em relação à conquista da terra prometida, que Deus já tinha prometido claramente, tá, lá atrás. Na verdade, Moisés ouvira de Deus isso, mas mais atrás, Abraão, né, ouviu nitidamente de Deus que Deus iria dar essa terra para o povo dele, né, para os hebreus, né, o povo de Israel. Então, essa terra era prometida. Então, quando Deus disse para Josué, Josué é a palavra de Deus, quando Deus disse para Josué, aonde colocar a planta dos seus pés, eu vou dou, tá? Como prometi lá, eu vou dar para vocês essa terra, tá bom? Vou dar para Israel, mas essa promessa foi feita a Josué, tá? A Josué, porque era algo prometido ao povo de Israel. Mas isso não significa que eu vou sair daqui, que essa palavra serve para mim, que eu vou sair daqui, vou pisar em qualquer lugar, em qualquer propriedade aí, e vou dizer, aonde eu colocar a planta dos meus pés, será meu, né? Não é isso. Deus não falou para mim isso, Deus falou para Josué. Ele pode falar para alguém hoje, e não estou dizendo que ele não fala para alguém, mas certamente não será a terra prometida, será outras coisas, que Deus pode continuar fazendo suas promessas, acredito eu, né? Ele não deixou de fazê-las, mas eu preciso discernir quais são as promessas de Deus para a minha vida, quais são os propósitos de Deus para a minha vida. Eu não posso sair por aí pisando em lugares ou colocando a mão em lugares dizendo que aquilo vai ser meu, porque não é assim que funciona, tá? Não é assim, porque se não for a vontade de Deus, eu vou pisar muitas vezes, não vai adiantar nada. Vou colocar a mão, não vai adiantar nada se não for a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro a necessidade de estarmos ligados, termos discernimento, qual é a vontade de Deus. Mas para Josué não, para Josué era a vontade de Deus, era a vontade revelada de Deus. Ele queria colocar a planta dos pés lá e, claro, ele iria ser abençoado, né? Porque Deus prometera a ele isso aí. Muito bem, o verso 4 diz: desde o deserto e o Líbano
até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. O que Deus está dizendo aqui? Deus iria dar, como deu, né? Toda aquela terra ali. Então, iria lá nos limites lá da Síria, ia nos limites do Egito, né? Iria até o mar Mediterrâneo, que é o mar grande, aqui é o mar Mediterrâneo, iria também nessa direção, né? Ou seja, Ocidente, Oriente, Norte, Sul, né? Deus iria dar aquela terra ali para Israel, e ponto, tá? Deus falou isso, traçou os limites geográficos e tudo o que Deus ia fazer, tá bom? Quando Deus dá a promessa, Ele realmente faz. Quando a promessa dele específica para alguém, Ele faz. E, infelizmente, o que acontece muito são falsas profecias. Às vezes, um falso profeta diz assim: você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo, mas Deus não está naquela palavra, Deus não está naquilo, né? Por isso que nós precisamos ler as Escrituras, ler a palavra de Deus e entender que tudo tem o seu tempo. Eu não posso pegar um versículo bíblico isolado e querer aplicá-lo à minha vida forçando uma barra. Não, tá? É a mesma coisa, determinada pessoa falou, né, que a cidade, por exemplo, de Jericó, todo mundo sabe, né, que o muro caiu, né, fizeram aquelas voltas, andando em torno lá da cidade de Jericó, e o muro então veio abaixo, aqueles detalhes todos, porque aqui o pessoal sabe, né? Muito bem, aí alguém entendeu que se fizer isso em determinado lugar, né, a cidade vai ser abençoada, aquela coisa toda, ou seja, se ficar dando volta. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Deus falou para aquele tempo, naquele contexto, para a cidade lá, especificamente a conquista de Jericó. Tá? Isso não quer dizer que Deus não pode falar ou não possa falar nesse tempo de outras formas e outras conquistas, mas aí será ligado a esse tempo específico. O que não pode deixar de acontecer é que nós entendamos os princípios bíblicos, e aí sim, isso é para todo o tempo. Essas questões contextuais, como uma palavra que ele diz, aonde colocar a planta dos teus pés, e outras palavras especificamente direcionada a pessoas naquele contexto, é uma coisa, lógico, tá? Agora, os princípios bíblicos, os mandamentos de Deus, eles são eternos, eles permanecem para sempre, tá? Por exemplo, amar a Deus é um mandamento, tá? É um princípio, então isso daí vai ficar para sempre. Honrar pai e mãe é um princípio, isso não muda com o tempo, porque é mandamento do Senhor. Agora, aquelas questões que são ligadas a contextos, né? Falando, por exemplo, a Moisés, falando a Abraão, falando a José, falando a Josué, falando a tantos outros, né, servos de Deus, a Davi, né, a Salomão, etc, etc, etc. Né, são palavras muitas vezes específicas ligadas a um contexto, e eu preciso entender isso, tá? Agora, eu preciso ter discernimento, você precisa ter discernimento, o que Deus tem agora com você. Aí é outra coisa, entender qual é o propósito dele com a sua vida, ou na sua vida, né? Qual é o propósito dele? Quais são as promessas dele? Aí é uma coisa realmente a sua intimidade com Deus, certinho? E porque a palavra de Deus que está escrita é a palavra imutável de Deus, ela não muda, certo? Os princípios não mudam. Agora, a aplicação
são ligados a contextos, tá? Lógico, claro, certinho? Vamos lá. Como esse caso que eu estou falando aqui da conquista da terra de Canaã. Por isso eu preciso entender a palavra de Deus. Bom, o verso 5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Desampararei é a palavra do Senhor para Josué. Então, ninguém, diz ele, Deus fala, ninguém poderá te resistir. Ou seja, os povos, Josué sendo fiel a Deus, cumprindo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, ninguém poderia resistir a Josué. Deus está prometendo isso a ele. Por sua vez, Josué deveria estar o quê? Firme na palavra de Deus, certo? Então ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Josué viveu 110 anos, né? Viveu um tempo considerável. Como fui então com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E ele diz mais: ser forte, Deus falando a Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar a seus pais. Ou seja, Deus prometera dar a terra de Canaã, a terra prometida a Israel. Então, promessa, acabou. Promessa de Deus, acabou. Promessa dele. Então, não tinha esse negócio. Por isso que ele está dizendo, ser forte, corajoso. São qualidades que Josué já tinha demonstrado ao longo da sua vida, né? Porque tu farás esse povo, então, herdar, ou seja, vão conquistar a terra, né? Que sob juramento, prometi, sob juramento, né? Deus fez um juramento, prometi dar a seus pais, ou seja, aos patriarcas. E aí a gente pode pensar em Abraão, a gente pode pensar em Isaac, Jacó e os pais, né? Ali está falando desses patriarcas, tá? Então, ser forte, corajoso. Quando Deus fala conosco alguma coisa e nós entendemos que é Deus que está falando, conosco, tá? Conosco, não é pegar a palavra de Deus, como eu disse aqui, num contexto lá de 3.000 anos, 3.500 anos, e tentar colocar e forçar agora, não é isso não. Eu estou dizendo de realmente, nesse tempo presente, entendermos, compreendermos que Deus está conosco, que Deus está realmente dirigindo-nos, abrindo portas, e aí sim, aí quando eu entendo isso, e isso realmente vem de Deus, claro, eu serei o quê? Bem-sucedido. Tá bom? E você também será bem-sucedido. O que você não pode fazer é igual alguns querem fazer. Pegar um texto isolado, como eu falei, aquele versículo que eu citei aqui, que Moisés, que alguns colocam que Deus falou, no caso com Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha bem, Deus prometeu isso para, como eu já disse, a Josué, não é para mim, não é para você, tá? Então eu tenho que entender essas coisas. Mas tem gente que fica falando, né? Olha, Deus prometeu, onde você colocar a planta dos seus pés, será teu, será abençoado. Não é assim que funciona, tá? Então a gente tem que entender essas coisas para não cometer erros grosseiros por não entender a palavra de Deus, tá? Então, eu devo, lógico, ter prazer em ler a palavra de Deus, mas eu devo fazer isso orando, para que Deus me dê discernimento e entenda como eu devo viver, e obedecer as Escrituras Sagradas, e não passar barra, tá?
O samarro que eu falo é assim, eu querer pegar, como eu já disse, um texto aqui e querer aplicar ele na minha vida ou na vida de alguém, sendo que aquele texto é para aquele tempo. Tá? Bom, é isso daí. O verso 6 diz, já li, né? Ser forte e corajoso, né? E o 7 diz, tão somente ser forte, novamente, e muito corajoso, novamente, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha bem. Até eu fiz aqui errado, né? Porque eu falei nem para a direita, nem para a esquerda, é o contrário, nem para a direita, nem para a esquerda. Não desviar para lugar nenhum, firme, reto, olhando para Jesus, olhando para a palavra de Deus, vivendo de acordo com ela, é isso daí. Então ele diz aqui, Deus falando, mas observem aqui, que aqui já tem a expressão, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, viu? Segundo toda a lei, toda a lei. Josué, contrariando alguns teólogos aí, que querem negar que Josué tivesse ali já em suas mãos os rolos da lei, contrariando esses teólogos, o texto mostra, deixa bem claro, que Josué já tinha posse dos escritos, né? Dos rolos, contendo a lei, tá? Contendo o que é chamado pelos hebreus, pelos judeus, a Torá. Tá? Tudo indica, contendo ali já o que nós conhecemos como o Pentateuco, em rolos, tá? E que foram escritos ao longo dos 40 anos no deserto. Tudo indica. Por esse texto aqui mesmo, parece ficar bem claro isso daqui. Por isso que Deus fala, fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Tá? Vai continuar o texto, e aí ele diz embaixo aqui, né? Aqui embaixo está, para que sejas bem-sucedido. Se eu obedeço a lei de Deus, ou seja, a palavra de Deus, se eu tenho prazer em ler e viver de acordo com a Bíblia, lógico, eu serei bem-sucedido, porque isso é ser bem-sucedido. Tá? Não adianta nada alguém possuir bens, possuir, dinheiro, e achando que, sucesso, achando que isso é ser bem-sucedido. Olha, ter essas coisas sem Deus não ter nada, tá? Porque tudo vai ficar aqui, né? Não ter nada, certo? Não adianta. Ter essas coisas desobedecendo a Deus, não adianta nada. Então, ser bem-sucedido é obedecer a palavra de Deus, é seguir a palavra de Deus, é fazer as coisas segundo, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? É isso daí. Por isso que ele diz no final, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, aquele que tem prazer em ler a palavra de Deus, que tem prazer em viver de acordo com a palavra de Deus, ele é bem-sucedido e ponto. É isso mesmo, ponto. É bem-sucedido. Mas eu obedeço à palavra de Deus e eu sou pobre. Não tem problema, você é bem-sucedido. É bem-sucedido. Você tem o que é necessário para viver, tá? Se você realmente obedece a palavra de Deus, é fiel a Deus.
tá? Tem prazer em ler e viver de acordo com a palavra de Deus. Certinho? Josué, ele entraria na terra prometida, ele conquistaria a terra, mas ele iria fazer isso de acordo, cumprindo, obedecendo a lei de Deus. Tá? É isso. É isso. Deus te dá, por exemplo, um trabalho, né? Te dá aí um trabalho e tal. Ora, você vai ser bem sucedido se você, claro, obedecer a palavra de Deus, for fiel ao Senhor e, logicamente, né, ter um comportamento no seu trabalho de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. Mas muitos cristãos, eles são uma coisa na sua casa, uma coisa no templo, uma outra coisa no local de trabalho. Não pode, não tem como. No local de trabalho, ele desobedece, ele faz coisas que não são boas, são coisas erradas, desonestas até. Olha, isso não tem como. O cristão não pode ter esse comportamento, não tem como. Isso não é possível. Então, Josué recebeu uma missão muito, mas muito grande. Ele deveria entrar com, como eu disse, mais ou menos 2, 3 milhões de pessoas, né? Que deveriam conquistar a terra prometida, mas Deus iria dar vitória a Josué a partir da obediência dele à lei, à palavra de Deus. Não fazer nada fora da palavra de Deus. Ele não poderia se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele deveria ficar firme ali, obedecendo a palavra de Deus. Deu para entender? Então Josué, ele tinha que ter prazer em ler e viver a palavra de Deus, aqui chamada, claro, de lei, né? Que aquele contexto de 1410 a.C., Moisés acabara de morrer e, consequentemente, passaram ali 40 anos. Nesse processo aí do deserto de 40 anos, foram escritos os livros, os primeiros livros da Bíblia. Certo? E aí ele, Josué, deveria obedecer tudo aquilo que ele foi informado, tudo aquilo que ele sabia, de acordo com a lei, para ser o quê? Bem sucedido. Senão não seria bem sucedido. Tem muitos cristãos que querem ser bem sucedidos, mas não querem obedecer a lei, a palavra de Deus. Aí não dá, né? Aí não funciona, né? Então é isso aí. Verso 8, então, diz assim, continuando nessa questão de lei, do livro da lei. Vamos lá. O verso 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei. Olha bem, novamente. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, tá? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Escrito, como diz aqui, verso 8. Para quem chegou depois, eu estou em Josué, capítulo 1, verso 8. O tema hoje é a última pregação, né? A última mensagem do tema o prazer de ler a Bíblia, né? Então, estou aqui em Josué. Josué, então, 8 diz, 8, né? Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será o quê? Bem sucedido. Novamente. Mas qual era a condição? Tem uma condição bem clara colocada aqui por Deus. Josué deveria
quê? Deveria falar do livro da lei. Josué deveria meditar no livro da lei, ou seja, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Deveria fazer isso dia e noite. Dia e noite ele deveria meditar na palavra de Deus, na Bíblia. Na Bíblia, é claro, todo mundo deve entender que a Bíblia de Josué até aquele momento eram os 5 primeiros livros, né? Calculamos isso. E está bem claro aqui, mais uma vez dizendo, contrariando os teólogos, que querem dizer que os livros, por exemplo, da lei, o Pentateuco só foi escrito posteriormente. Contrariando isso, o texto diz claramente que Josué, quando entra na terra prometida, ele já tem em suas mãos, ele já tem os escritos dos livros de Moisés, como está escrito aqui, medita nele de dia e de noite, para que tenha o quê? Cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então Josué, quando ele entra na terra prometida, os rolos, porque naquele tempo eram rolos, né, ou pergaminho, ou papiro, né, eram esse tipo de material que era usado para escrever. Então já tinha ali, provavelmente pergaminho, né, e já tinha ali os rolos ali, prontos para ele ler, para ele meditar, tá? Como está dizendo, o que está escrito, tá? Então estava escrito, não é algo que ia ser, algo que já tinha ali em mãos ali, e ele sabia muito bem o que deveria fazer e o que não deveria fazer, tá? É por isso que Deus permitiu que o povo ficasse, essa é uma das razões, é claro, né? Isso tudo ligado à rebeldia do povo, né? O povo ficou no deserto 40 anos, tá? Foi justamente para poder, além de outras coisas, além de outros preparo militar, né? Preparo político, preparo religioso, e falando nessa questão, há um preparo da legislação, da lei, da palavra de Deus, né? Daquilo como a base, né? A base dos escritos que serviria para Israel andar, viver, né? De acordo com esses escritos. Torá, né? Chamada Torá, ou no caso aqui simplesmente a lei. Josué deveria viver, certinho? De acordo com eles. Foi por isso. Então, quando eles chegam e entram na terra prometida, eles já estão de posse desses escritos, tá bom? E estão preparados espiritualmente para enfrentar os povos da terra. E Deus deu todas as condições para eles. Josué não iria virar para Deus, ou alguém iria virar para Deus e falar assim, não, peraí, eu não tenho anotado. Não, você tem sim, amado. Moisés escreveu esses livros, levou um tempão, anos e anos escrevendo. Claro que Moisés teve a ajuda dos seus auxiliares lá, de muitos auxiliares, mas estava pronto ali, pronto o livro da lei. Por isso que diz aqui, não cesse de falar deste livro da lei, no livro da lei, né? É isso daí. E diz assim, vamos lá, e isso tudo que para viver de acordo com o livro da lei, meditar nele noite e dia, para que ele fosse o que? Bem sucedido nas conquistas em Canaã, nas conquistas na terra prometida, senão não seriam bem sucedidos. Tanto é que em alguns momentos que eles esqueceram a lei, que eles esqueceram a palavra de Deus, o que aconteceu? Eles foram derrotados. É isso daí.
E todo aquele que é servo de Deus, quando ele esquece da palavra de Deus, quando ele deixa de observar a Bíblia, deixa de obedecer a Bíblia, ele infelizmente é derrotado, tá? Por mais que aparentemente ele tenha vitória, ele é na verdade derrotado. Bem-sucedido, volto a dizer, é aquele que lê a palavra de Deus e vive de acordo com a palavra de Deus. É esse que é bem-sucedido, tá bom? O verso 9 diz, e eu vou fechar aqui com o verso 9, tá? Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, para não ter medo, né? Não tenha medo, né? A gente, nesse período agora de pandemia, nós estamos com muito medo, né? Eu vejo muitas pessoas com medo e realmente não é fácil, né? Não é nada fácil esses momentos que vivemos e muitas pessoas estão com medo. Cristãos aí estão ficando doentes, né? Infectados, e alguns estão partindo para a eternidade. Então, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas uma coisa é você, né, ficar um pouco triste, ficar pensativo, ser prudente, né? Uma coisa é essa, a outra coisa é você ter medo, aquele medo que te impede de viver, aquele medo que faz você ficar deprimido. Esse tipo de medo, nós temos que fugir desse tipo de medo e acreditar que Deus está conosco. Claro, a palavra de Deus é clara nisso daí, e isso aí é para todo o tempo. A companhia de Deus é para todo o tempo, não é só para o tempo de Moisés, o tempo de Josué, não, é para este tempo. Jesus ele foi muito claro quando ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu preciso acreditar, você precisa acreditar que Deus está contigo, que Deus está com você, meu irmão, minha irmã, tá? Nesses momentos aí, não vamos deixar o medo nos dominar. O medo existe, mas eu não posso deixar ele me dominar, porque o que acontece? Acontece que o inimigo também, das nossas almas, ele explora esses momentos, né? Levando-nos a viver uma vida de tristeza, né? E caminhando para uma possível depressão, coisas assim. Então eu tenho que fugir disso e acreditar que Deus está comigo, que Deus está com a sua igreja, que Deus está com a sua família. Então você deve orar e, é claro, lógico, fazer o que é necessário fazer, ter todos os cuidados necessários, mas acreditando que Deus está com você, está com a sua família, está na sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Afinal de contas, a igreja somos nós. O templo é o templo, mas a igreja somos nós, o povo que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá? Então, essa palavra para Josué também é uma palavra para a gente. Deus está dizendo para Josué, se apegar às escrituras sagradas, se apegar à Bíblia, a palavra de Deus. Aqui diz o termo lei, mas é a palavra de Deus. Tá? Não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ficar ali, observando a palavra de Deus. Meditar nela dia e noite. É isso que a Bíblia diz. Então medite na palavra de Deus. Tem muitos cristãos que usam a palavra de Deus, que pegam lá o textozinho lá, pegam o texto assim, e marcam o textozinho, e no Salmo 91, por exemplo, Salmo 23, e deixa aberta a Bíblia, como se ela sozinha fosse falar. Não, isso aqui é letra, tá? É preciso que o Espírito Santo coloque essa palavra em meu coração e vivifique essa palavra em meu coração, para que eu tenha vida, para que eu creia e tenha fé na palavra de Deus. Não adianta eu deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 e não viver a palavra.
tá? E não confiar em Deus, e não acreditar no Senhor. Não tem sentido, tá? Senão seria uma superstição, seria um amuleto. Não, deixa a Bíblia aberta aqui porque ela vai me trazer sorte, né? Deixa a Bíblia aberta aqui porque vai me trazer vitória. A vitória, ela é conquistada na presença de Deus, dia a dia, buscando o Senhor, louvando o Senhor, adorando o Senhor, independente de pandemia ou não. Deus está conosco e a gente deve meditar na palavra dele de dia e de noite e não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ficar ali firme, tá? Obedecendo a palavra de Deus. É isso que Josué deveria fazer. Ele iria enfrentar, tinha uma missão muito grande pela frente. Ele ia entrar na terra prometida, ia encontrar muitos inimigos, gente de toda o tipo lá, idólatras, imorais. Ele ia encontrar uma barra pesada, digamos assim, mas Deus estava com ele. É isso que Deus está falando com ele: ser forte, corajoso, porque eu sou contigo. Agora ele também diz, né? Observa, fala do livro dessa lei, fala para o povo do livro dessa lei. Ele diz, medita nela de dia e de noite, não desviar, como eu já falei, e é isso daí, é claro, lógico, tá? Então, para terminar aqui, o verso 9 então diz, não mandei eu, é uma ordem de Deus, a missão, entra na terra prometida, tá? Entra para ser bem-sucedido, entra para ser abençoado, entra para abençoar pessoas, entra para conquistar, segundo a minha ordem. Quando nós recebemos uma ordem de Deus, uma missão de Deus, para fazer algo que Ele realmente colocou nas nossas mãos para fazer, sobre os nossos ombros para fazer. Então, e se nós obedecermos a palavra do Senhor, seremos, claro, bem-sucedidos, tá? Bem-sucedidos, tá bom? Aí cada um deve entender a missão que tem, que Deus deu para ele, e deve entender os propósitos de Deus, assim, para a vida, né? Para a vida, para a nossa vida. Bom, não te espantes, não fique espantado, não temas, não fique espantado, né? Porque, claro, ele ia encontrar coisas terríveis, né? Então não fique espantado. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então não fique espantado, não fiquemos espantados nesse contexto de pandemia, meu irmão, minha irmã. Não fique espantado, não tenha medo, não deixe o medo te dominar, tá? Acredite que Deus está contigo. Se você crê nele, se você obedece a palavra dele, então Deus está contigo, te acompanhará. Jesus, ele disse, volto a repetir, ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, os discípulos de Jesus têm a companhia de Jesus Cristo. Nós não precisamos estar nos templos para ter a companhia de Jesus. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita na igreja dele, né? Orienta a igreja dele. Então, seja orientado pelo Espírito Santo de Deus, seja abençoado pelo Espírito Santo de Deus, leia a palavra de Deus, tenha prazer em ler a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. E aí você será o quê? Será o quê? Bem-sucedido. Amém? Certo? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus.